Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Todos que vieram aqui para o Teologando, graças a Deus, estamos iniciando essa programação que, em meio à pandemia, a gente não conseguiu fazer antes. Antes de iniciar nossa programação da liturgia, eu vou convidar a irmã Manu para fazer uma oração inicial. Graça e paz, oremos. Santo Eterno Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Pai, por podermos louvar e aprender mais sobre o Seu nome, Senhor. Obrigada também pelas pessoas que estão em casa e não puderam vir, o Senhor sabe os motivos, mas que estão nos acompanhando e que vão assistir esse vídeo posteriormente, Pai. Que o Senhor abençoe nossa programação, Senhor, e que o Senhor fale conosco durante essa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar agora o momento de louvor. E esse primeiro louvor que vamos cantar agora, ele faz parte um pouco do tema que a gente vai ser tratado mais tarde pelo pastor João Roberto e por Jaqueline. E ele fala sobre a gente descansar em Deus, que a gente trabalha, a gente não pode ter medo do trabalho de Deus nas nossas vidas. E eu quero convidar os irmãos que estão aqui presentes para ficar de pé, para que a gente possa louvar. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para si. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em ti. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. Trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse próximo louvor que vamos cantar agora, ele fala sobre o melhor amigo que a gente tem, que a gente tem vários amigos na nossa volta, mas a gente sabe que o que a gente pode contar sempre, em qualquer situação, é Jesus. E é Ele que é o nosso grande amigo, é o nosso refúgio, e que a gente possa cantar isso, né? Que nos momentos de ansiedade, de solidão, a gente possa encontrar Ele em nossos corações e que a gente possa descansar nele nas situações difíceis e realmente buscar intimidade com Ele, porque esse amigo é um amigo verdadeiro que vai estar sempre ao nosso lado.
Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é Filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento agora vamos iniciar o nosso debate e eu quero convidar aqui à mesa o pastor João Roberto e Jaqueline, sua esposa. Ela é psicóloga, vai falar um pouco mais sobre o tema de hoje. E eu quero convidar também a nossa irmã Isabela, que vai ajudar no debate, sendo a mediadora. Som 2. Som. Graça e paz, irmãos.
Vamos dar início ao nosso Teologando, dessa vez em um formato um pouco diferente de conversa. E graças a Deus, porque podemos estar aqui no templo, voltando aos poucos à nossa programação normal. E para hoje vamos conversar um pouco sobre o tema Geração Z, a responsabilidade de uma geração ansiosa. E para isso nós convidamos o nosso pastor João Roberto e sua esposa Jaqueline para ouvirmos um pouco a voz da experiência, as vozes da experiência, conversar um pouquinho sobre o tema. E, a princípio, nós selecionamos algumas perguntas da mocidade e, ao longo da conversa, a gente também vai interagir um pouco com as pessoas que estão aqui e também quem estiver em casa poderá fazer perguntas também para a gente prosseguir, certo? Então, para começar, já com a nossa primeira pergunta aqui, então, já para dar início, é o seguinte: dá para conciliar a psicologia e a fé? E por que a igreja tem receio com essa ciência? Boa noite, irmãos. A primeira coisa que a gente precisa entender, e tentando trazer uma resposta, aliás, trazendo uma resposta sobre isso, dá para conciliar esta ciência com a fé? Qualquer ciência dá para conciliar com a fé. O que precisamos entender, só para trazer um exemplo, quem está dirigindo um carro, este camarada pode ser letal ou não, depende de como ele conduz. E qualquer ciência, ela pode ser letal à fé ou não. Depende da motivação que a pessoa tem. O que a Bíblia nos ensina é que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja isso para a glória de Deus. Você pode, por exemplo, ter um farmacêutico, cientista da área de saúde, e este ser extremamente letal para a saúde humana, porque ele transforma, pega o seu conhecimento e não usa para o bem, e sim para o mal. Assim também a psicologia. O próprio termo psico, né, a ideia de alma, mente. Então, o que a gente precisa ter é aquele que é o psicólogo, aquele que está ali usando essa ferramenta, precisa usá-la e ter esses princípios como os princípios cristãos. Às vezes, Jaque e eu conversamos um pouco sobre isso, e é óbvio que ela não diz, né, o que acontece dentro de um set terapêutico, que isso é antiético, mas algumas situações ela diz, olha, eu precisei atuar, e o feeling do discernimento entre o que é ali humano, o que é psicologia, até onde a psicologia vai agir, e o que é espiritual, o cristão vai ter. Aquele que não é cristão, ele vai ver tudo com os olhos simplesmente humanos. Isso é um transtorno, isto é um trauma, é o desenvolver de qualquer situação. Mas o cristão não, ele vai ter essa percepção de que aquilo ali não é meramente humano, é algo mais. Então, dá sim para conciliar tanto a psicologia quanto outras ferramentas científicas com a nossa fé, com aquilo que nós temos e nós cremos. Existia uma máxima, boa noite. Existia uma máxima de que crente não precisa de psicólogo, que o único psicólogo do crente é Deus. Só que hoje nós temos muitos profissionais que são evangélicos, muitos profissionais que são pastores. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp que é um grupo formado de evangélicos, muitos pastores, que são psicólogos e psiquiatras. Entendendo que
mesmo você tendo o psicólogo dos psicólogos e todas as respostas na Bíblia, você precisa de um acompanhamento, precisa da ciência. E não, de forma alguma, podemos negar, pelo menos eu não nego, que a minha capacidade, que a minha ciência, eu só tenho a minha sabedoria através de Deus. Então, outras pessoas podem atribuir a si a sua própria força, mas a minha força não é minha. Então, se eu tenho a possibilidade de ajudar alguém com a minha ciência, é porque Deus me deu a capacidade para que eu possa compreender aquele problema e resolver aquele problema à luz da ciência. E quando essa pessoa, muitas vezes já aconteceu, da pessoa olhar para mim e dizer, você tem alguma coisa diferente. E um certo dia, uma paciente virou e disse assim, você tem alguma coisa muito diferente. E aí eu disse, o quê? Ela olhou para mim muito séria e disse, você é crente? Eu disse, sou. Ela levantou e foi embora. E nunca mais voltou. Então, ali não era a minha ciência. Ela viu algo diferente em mim. E aí conflitou com ela automaticamente. Então, a minha capacidade, a nossa capacidade vem de Deus, porque Ele capacitou homens para fazer carros, para fazer aviões, para ser médico, para ser psicólogo, para ser pastores, para ser músicos. Então, eu não vejo a minha ciência sem a vontade de Deus e sem a soberania dele. Certo, vamos para nossa segunda pergunta. Hoje, os jovens se preocupam com família, faculdade, trabalho, namoro, espiritualidade. Porém, nossos pais e avós começavam a trabalhar e criar responsabilidades mais jovens também. E aí seriam os jovens de hoje mais irresponsáveis? E entendendo também essa ilustração, né? Porque as novas gerações estão mais ansiosas. Seria este um problema de fé também? Eu não vejo como um problema de fé, e sim as cobranças que são feitas hoje. Porque antes, os nossos avós, por exemplo, eles estudavam, eles iam para o campo do trabalho, e existia assim, você terminou o 2º grau, entrou numa faculdade, pronto, está tudo certo, você não precisa de mais nada. E para nós jovens, a cobrança é diferente. Eu sou jovem, não adianta olhar para mim não, eu sou menina. Então, a cobrança é outra. Você termina uma faculdade, você termina o ensino médio, você já tem que entrar na faculdade, terminou a faculdade, mal terminou, você já está numa pós, você mal terminou a pós, você já tem que fazer, você tem que fazer. Então, as responsabilidades, eu vejo famílias sendo constituídas um pouco mais tarde, eu vejo que primeiro se vem o compromisso com o trabalho, com a sociedade, então eu não vejo esse jovem como um irresponsável, e sim mudanças de padrões. E isso também é uma responsabilidade que se atribui dentro da igreja. Primeiro ele vai buscar o seu âmbito social, o seu manter-se, que cada dia está mais difícil, no sentido de que você precisa galgar outros espaços, e aí para poder constituir uma família. A geração dos nossos pais, que a geração do meu pai é a geração dos avós de vocês, né? Então, a geração do meu pai é a geração do avô dela, né? O avô dela tem a idade do meu pai, para você ter ideia. Tinha, né, os dois. Essa geração foi uma geração que muitas vezes realmente eles precisavam começar mais cedo,
Entretanto, eles não alcançaram, como Jaqueline muito bem colocou, o grau de formação que esta geração tem alcançado. A gente está junto há 18 anos, há uns 20 anos atrás, uma colega minha, que na época tinha seus 22, alcançou o mestrado, né? O título de mestre. E aquilo, para mim, foi assim espetacular, porque foi a primeira pessoa perto de mim que tinha um mestrado, há 20 anos atrás. E eu fiquei, poxa, que legal, coincidente, o nome dela era Belinha também. Disse, Belinha é mestre. E eu passei a chamar ela de mestre. Aí, às vezes, eu brincava com ela, dizia, mestre das magas, que ela era bem maguinha, né? Enfim, esta geração, que é a geração de vocês, é uma geração que cada vez mais tem galgado caminhos mais excelentes no que diz respeito à formação de intelecto, à formação acadêmica, mas os nossos avós não. Os nossos avós, ou a maioria dos avós, eles, quando alcançavam uma graduação, alcançavam já na vida profissional, tendo que trabalhar em faculdade. Poucos, naquela época, pouquíssimos, tinham o privilégio de só estudar, só fazer a faculdade, e depois da faculdade pensar no emprego ou, normalmente, começar um empreendimento. Hoje, não. É só buscar na internet, só buscar em alguns canais, você vai ver jovens cada vez mais cedo empreendendo, ensinando outros a empreender. Então, assim, isso demonstra que eles são irresponsáveis? Não. Demonstra que eles estão com outro padrão, com outro foco. Essa geração dos nossos avós é aquela geração que, quando iniciava em algo, ia até o fim da vida naquilo. E hoje nós temos pessoas que iniciam a profissão e, de repente, dizem, isso aqui não é aquilo que me traz paixão. E vão para um outro canto, às vezes ganhando menos, mas vão fazer aquilo que realiza eles. Para os nossos avós, isso é visto como irresponsável. Você é louco, vai deixar um cargo público, vai deixar um trabalho em um banco para ser influencer, né? Você é louco, isso é irresponsabilidade. Vai deixar uma vida acadêmica, deixar um curso para seguir uma vida de produtor artístico musical? Para os nossos avós isso é loucura, não dá dinheiro, você não vai ser ninguém. Mas essa geração não busca isso, não busca esse status. Busca uma coisa que nós chamamos, que é a filosofia, né, vai chamar de o prazer pelo prazer. Então, ela vai buscar aquilo que vai trazer prazer para ela. Então, essa geração, eu não posso considerá-los irresponsáveis. Agora, nesse momento, nós temos no meio dessa geração, nós temos um grupo que não é maioria, mas existe, eles estão ali, que são chamados de nenéns. Né? São aqueles que nem trabalham e nem estudam, são nenéns. Não é com N não, tá? É com M. Nem trabalha e nem estudam. E desejam, e vivem muitos deles, na década de 90 eles eram chamados de playboys, hoje são chamados de nenéns, porque vivem debaixo da sombra dos pais, dos avós, de uma herança, e vivem em balada, vivem buscando esse prazer imediato, mas de onde se muito tira e não se coloca, uma hora acaba, né? Então, estes nenéns têm diminuído esse número. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, os pais têm acordado para a vida e têm cortado algumas mesadas bem abonadas, e eles precisam agora ir buscar ou estudo, ou empreender, ou fazer qualquer coisa que ele possa tirar de onde ele tem investido. Um exemplo disso, eu não sei quantos viram, mas recentemente Bill Gates, ele disse que após a sua morte, quase que 80% da sua herança ele vai doar, deixando apenas 10 milhões para cada um dos seus filhos. Por quê? Porque ele entende que
eles precisam empreender. Eles não podem viver do trabalho que ele, Bill Gates, fez. Então, eles precisam pegar esses 10 milhões e transformar em 100 milhões. É a ideia dele. Então, assim, infelizmente, no Brasil, nós temos a nossa família, nossas famílias são muito paternalistas. Na Europa e na América, a gente vai ver muito o menino que completou 18 anos, 20. Nós não. Eu particularmente fiquei em casa, até a casa dos meus pais, até os 28 anos de idade. Se meu pai tivesse a coragem de um americano, aos 18 tinha mudado para fora, eu não tinha nada. Nem pretensão de fazer alguma coisa. Eu era um neném, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela misericórdia, ele me fez alguma coisa. Mas, por pretensões minhas, eu seria um desses nenéns da vida. E qual o limite entre a ansiedade normal e uma ansiedade que necessita de tratamento? E em que ponto a ansiedade se torna um pecado também? São duas perguntas. Primeiro, a ansiedade, ela é normal até certo ponto. Todos nós temos um nível de ansiedade, que é a ansiedade normal. Por exemplo, estávamos ansiosos para largar e chegar à igreja para esse momento. Estávamos ansiosos para aquela prova, para a entrega daquele trabalho, o TCC, para aquele encontro com as amigas ou com o love, o crush. Oi, crush. Vergonha. Então, existe esse tipo de ansiedade. A ansiedade que me deixa suando frio, sem dormir, dormindo demais, comendo demais, sem apetite, taquicardia e outros sintomas, acelerado demais, falando muito rápido, gesticulando demais, sem conseguir parar e concentrar naquilo que precisa ser feito, isso é uma ansiedade que a gente precisa observar. Existem os níveis de ansiedade e existe a ansiedade que é o TAG, é o transtorno de ansiedade grave, que a gente chama de agudo, que aí sim, precisa de um acompanhamento, além do acompanhamento psicológico, de um acompanhamento farmacológico, passado pelo psiquiatra, avaliado e passado pelo psiquiatra. O que é que tem acontecido? Do ano passado para cá, de 2020 para cá, com a pandemia, onde muitas pessoas ficaram, né, dentro de casa, sem poder sair, esse número de ansiedade aumentou muito. Muitas pessoas desencadearam a ansiedade que não conheciam e que não tiveram controle. E isso mudou o comportamento de muita gente. Pessoas que nunca usaram medicação, hoje talvez precisem de medicação. Que não tinham nenhum tipo de acompanhamento ou que não se sentia necessidade de um acompanhamento tão específico, eles passaram a ter essa necessidade por conta desse isolamento. Então quer dizer que o isolamento ou a falta do que fazer gera ansiedade? Talvez. Mas a ansiedade é uma doença, não é falta de ocupação. Muito menos falta de Deus. Até porque pessoas que se sobrecarregam de trabalhos e de atividades e de compromissos, são pessoas ansiosas e que terminam não conseguindo dar conta daquilo que precisam. Entenderam? Absorvem tudo ao mesmo tempo e aí gera uma ansiedade do tamanho de que eu não consigo dar conta nem de quanto mais de todas as atividades que eu me comprometi. E isso é uma máscara para a ansiedade, porque a pessoa está se escondendo através daquelas ocupações todas. E, no final das contas, não fez nada, ou fez incompleto. Então, existem vários pontos que a gente pode observar a ansiedade. Desde a da ansiedade normal, que é aquela que todos nós temos,
que não nos deixa incapacitados de realizar as nossas atividades. Quando é que eu percebo que eu preciso de ajuda? Eu estou ficando tão ansioso que eu não estou conseguindo falar, me expressar, realizar as atividades que eu fazia normalmente. E o sono é um termômetro muito bom. São duas coisas que são bons termômetros: o sono e a alimentação. Se eu não estou conseguindo dormir ou meu sono não está de qualidade, eu preciso acender a luz de alerta. Se a minha alimentação, ou eu estou deixando de comer, ou eu estou comendo demais, alguma coisa está acontecendo. Porque são mecanismos que o organismo sinaliza através delas para uma compensação. Porque comer dá prazer, dormir também. Então, os dois, eles terminam sendo um sinal de alerta para que alguma coisa não está bem. Fala do pecado. Quando então a ansiedade torna-se pecado? A ansiedade torna-se pecado, primeiro, como Jaqueline bem colocou, ela é bem natural. Ela é tão natural, tão inerente ao ser humano, que Jesus mesmo colocou como sendo um fator de risco para a quebra da fé. É quando justamente ele vai dizer aos seus discípulos e àqueles que o seguiam: não andeis ansiosos por causa de coisa alguma. A ideia de andar ansioso é a ideia de... Melhorou aí? A ideia de andar ansioso é a ideia de fazer com que a ansiedade esteja com você durante o dia inteiro. Tudo aquilo que você está fazendo, você está ansioso por aquilo, preocupado com o dia de amanhã, sem viver o hoje. E quando é que isso então quebra ou limita a fé? Quando você não projeta essa ansiedade, não lança ela, e aí Pedro vai dizer: lançando a vossa ansiedade, lançando os vossos desejos ao Senhor, porque Ele cuida de vós. É a ideia que eu resolvo tudo. Eu pego tudo para fazer, e quando eu não estou ali envolvido, eu preciso pegar essa ansiedade, projetá-la, lançá-la, entregá-la, confiando de que Deus é quem vai cuidar de mim. Essa ansiedade, até certo nível, como Jaqueline colocou, ela é natural, da preocupação, e essa preocupação não pode me deixar, por exemplo, eu estou preocupado porque amanhã eu preciso, sei lá, pensar numa situação aqui hipotética. Amanhã eu preciso fazer compras. E o cartão não virou. E aí eu fico preocupado hoje com algo que ainda nem aconteceu. Amanhã não aconteceu. E isso gera em mim essa desconfiança da provisão de Deus. Porque eu preciso entender que no meio disso tudo, Deus está provendo. Deus está agindo. Esta deve ser a minha confiança. Então, quando eu coloco essa ansiedade, esse problema, essa situação, a ponto de dizer assim: eu preciso agir, porque se eu não agir, nada vai acontecer, eu estou dizendo: Deus precisa de mim, ou eu não preciso de Deus. Porque eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, Deus não vai fazer por mim. Sou eu que tenho que agir, e essa ansiedade fica, então, me tirando do foco daquilo que deve ser realmente focado, que é a confiança na provisão de Deus. E aquilo que Cristo diz, tanto no Sermão da Montanha, quanto o apóstolo Pedro escreve na sua carta, é essa ideia dessa confiança na provisão de Deus. Lembrando que o contexto eram contextos bem diferentes do nosso, entretanto, no que diz respeito à confiança, precisamos ter a mesma confiança que os apóstolos e os discípulos tiveram no Senhor, que é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E como cumprir as responsabilidades e trabalhos sem ter problemas com ansiedade? Identificado um problema de ansiedade, como o doente, a igreja e amigos
Vamos lá. Vazou corrente aqui, quando eu peguei nela com o microfone, deu um. Vamos lá. E aí essa questão de trabalho, como conciliar tudo isso? Eu não sei quantos sabem, mas além de pastor, eu também sou gestor de pessoas, né? Já que também tem uma pós em gestão de pessoas, eu tenho a graduação. Oi? Já que tem RH, eu tenho gestão de pessoas e a pós em gestão por competências. A primeira coisa que a gente precisa entender é o trabalho que nós temos é uma provisão de Deus. O que nós exercemos como profissionais, e olhando para vocês, eu tenho aqui um contador, tenho ali outra contadora, né? Clei também é contadora, eu tenho uma biomédica, eu tenho lá atrás um professor, cadê ele? Sumiu. Mas tem professor ali também, Danilo, eu tenho daqui a pouco, enfermeira profissional, né? Está se formando. Enfim, todas essas profissões que vocês têm, tem uma professora aqui, todas essas profissões que nós temos e exercemos são provisão do Senhor. Então, enquanto eu não percebo a profissão que eu tenho, ou o trabalho que eu exerço como provisão de Deus, eu vou gerar em mim ansiedade. Eu vou ficar, eu preciso. Quando eu entendo que o que eu tenho é um ato da provisão de Deus, sustentando, guardando, providenciando tudo para mim, essa ansiedade vai ser, de certa forma, minimizada. Ela vai continuar ali, de certa forma, tá? Porque é inerente, mas ela vai ser minimizada. Quando Cristo fala sobre provisão, sobre ansiedade, sobre confiança, observem que ele usa coisas simples. Ele diz que o nosso olhar deve ser voltado para quem? Primeiro, para os pardais. Ele não vai usar os grandes animais silvestres, maravilhosos, lindos, vejam como eles são belos e coloridos. Vai usar a simplicidade do pardal. Depois ele vai usar a beleza do lírio, entretanto esse lírio que é belo é frágil. E Deus tem guardado e provido tanto para o pardal quanto para o lírio. E aí ele faz uma pergunta: se Deus guarda o pardal e o lírio, Deus também vai trazer provisão para você. Então, quando na segunda-feira pela manhã, de 5 horas da manhã, 4h30, você tiver que acordar para ir para o seu trabalho, pegar ônibus lotado, ou pegar engarrafamento, PE15, seja lá para onde for, vá grato. Vá grato, porque é uma provisão de Deus você estar ali. Quando, por exemplo, uma promoção não lhe alcançar, seja grato. Deus está provendo que você mantenha-se ali. Ele não é o tempo de Deus. Então, dentro do campo profissional, a gente precisa entender que o trabalho que eu exerço, a profissão que eu tenho por provisão de Deus, como graça de Deus, que está naquele momento provendo alimento para minha família, para mim, vestuário, alimento, através daquele trabalho. Tá? E como a igreja deve voltar-se para isso? Existe como é que eu poderia colocar aqui? Existe uma série, uma classificação, que nós podemos pensar sobre isso. Quando a gente pensa sobre Deus, normalmente a gente pensa na igreja. É um pensamento bem natural. A ordem que nós devemos ter na nossa vida é Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, família. Está perguntando ou respondendo? Família. Em terceiro lugar, igreja. Em terceiro lugar, Deus, família e igreja. A ordem é essa? Não. Vamos lá. Deus, família, igreja. Não. Deus, família, trabalho. Por que trabalho? Porque é através do trabalho que Deus tem trazido provisão para a minha família.
que Deus tem trazido sustento, e é através do trabalho que eu vou agradecer a Deus, trazendo o quê? O mantimento para a casa do Senhor. E aí, por isso o trabalho em terceiro lugar, porque sem o trabalho, eu não vou conseguir trazer à casa do Senhor uma parte do meu culto. Significa então que quem não trabalha, Deus não vai abençoar? Vai. Aí entra justamente a graça comum, a provisão, a bênção do Senhor alcançando. Mas dentro da hierarquia, da ordem, da classificação da ordem que eu preciso colocar as coisas que tem na minha vida, primeiro Deus. E aí Deus é a minha relação com Ele, é a minha vida de intimidade com Ele, de devoção à palavra, de oração, de busca. Isso é a minha vida com Deus. A minha prática dentro do globo da sociedade que eu tenho na família, no trabalho, entre os vizinhos, como é a minha reputação, como as pessoas me veem. Será que elas veem em mim um crente fiel? Será? E aí, em segundo lugar, a família. Por quê? Porque foi Deus que me instituiu como membro dessa família. Eu preciso honrar a Deus ali. Honrar a Deus como? No caso do marido, amando a esposa. No caso da esposa, sendo submissa ao marido. No caso dos pais, tratando bem os filhos. No caso dos filhos, obedecendo aos pais. E aí eu estou me relacionando mais uma vez com Deus. E aí vem em terceiro lugar, vem o trabalho. Porque é dele que Deus está me provendo o alimento para a família, o vestuário para o corpo, a providência, a provisão para a igreja, ajudar outros. Não pensemos apenas salário para nós, salários é para ajudar outras pessoas, né? Enfim, então, como a igreja deve ajudar nisso? A igreja deve ajudar provendo essas coisas, tentando levar pessoas ao mercado de trabalho, indicando para o mercado de trabalho. Pessoas aqui que trabalham em instituições, leva o currículo do irmão, está sem trabalhar, vamos dar o teu currículo aqui, eu vou indicar lá. Vai que, né? A gente indica, mas quem se mantém é quem trabalha, né? Então, assim, esse é o pensamento que a gente consegue conciliar entre Bíblia, fé, igreja e mercado de trabalho. Então, pensando sobre isso, é assim que a gente responde. Eu dei uma filadinha aqui, tá? E aí, assim, identificando os problemas com a ansiedade, como o doente, a igreja e amigos podem proceder. Foi a fila que eu fiz aqui, ó. Identificando a ansiedade e o problema com a ansiedade, né? Anteriormente eu falei quais são os sintomas mais clássicos da ansiedade, né? E aí eu estou muito ansioso, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo produzir. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer com o meu amigo que está ao lado, se eu estou percebendo que ele está assim, ansioso, está desse jeito, que não para quieto, não fica, não está centrado. Primeiro é alerta, é oferecer ajuda. Não é nunca uma posição de julgamento. Ah, tu estás assim porque tu não tem o que fazer. Vai lá para casa, vai arrumar minha casa, no instante tu para com a tua ansiedade. Ah, eu tenho uma trouxa de roupa, no instante essa ansiedade vai embora. Ansiedade não é falta do que fazer. Ansiedade não é banalidade. Não é besteira. Ansiedade é doença. E a partir do momento que eu me percebo como ansioso, que eu percebo alguém ao meu lado precisando de ajuda, com sintomas de doença da ansiedade, e aí eu preciso oferecer ajuda. E a igreja entra nesse aspecto. É de chegar junto, é de acolher. Porque muitas vezes a gente está com algum sintoma, mas a gente não se percebe. E aí o outro, o olhar do outro, é que vai nos sinalizar que eu estou precisando de ajuda. A gente muitas vezes não consegue se perceber. E aí por isso que a gente olha muito mais, consegue ver muito mais no outro do que em si. Então, o nosso papel como igreja é: vem cá, tu está bem? Vamos conversar? Está precisando de ajuda?
está precisando de ajuda? Está precisando de um acolhimento? Vamos tomar um sorvete? Agora pode. Vamos sentar ali para conversar? Vamos oferecer ajuda, oferecer o acolhimento. Porque muitas vezes as pessoas estão num processo de ansiedade tal, estão com um transtorno de ansiedade, que aí pode desencadear outros fatores, outras coisas, e não se percebem. Só acham que estão com problema, ou acham que tudo está com problema, menos ele, que também é outra coisa, né? Então, como igreja, nós precisamos oferecer apoio, oferecer o nosso ouvido e até orientar. Por que tu não procura ajuda? Eu posso ir com você, de repente eu tenho uma pessoa para te indicar, eu tenho um amigo, tenho alguém que possa te ouvir. E aí é estar solícito. Esse é o nosso principal papel, é estar olhando para o irmão, olhando para o outro, não com olhar de julgamento, mas entendendo que aquilo ali é uma fase e que ele precisa de ajuda para superar. Sobre isso também, o que a igreja precisa oferecer, eu primeiro falei sobre o mercado de trabalho, mas sobre essa ideia da ansiedade, esse acolhimento precisa primeiro ser em oração, esse acolhimento precisa ser sincero, esse acolhimento deve ser sincero, né? Não precisa apenas, mas deve ser sincero. E enquanto Jaque falava aqui, eu lembrei de 2 exemplos no Novo Testamento que nós vamos ter de acolhimento. Muito se fala no Novo Testamento sobre Paulo, sobre Saulo, mas é importantíssimo lembrar sobre quem deu apoio a Saulo. Quem foi o camarada que, enquanto Saulo se convertia, ou foi convertido naquele momento, Saulo, judeu, doutor da lei, perseguidor dos cristãos, agora ele se converte, e ele ficou entre os 2 mundos, porque os judeus que enviaram ele para perseguir os cristãos, não o queriam receber, porque ele agora era cristão, e os cristãos não queriam recebê-lo, porque outrora ele fora perseguidor de cristãos. Então ele se viu ali, como a gente diz no adágio popular, né, numa sinuca de bico. Ninguém queria estar com ele, se viu só. E aí tem um camarada chamado Barnabé, que chega ali e diz, eu estou contigo. Mas ele não apenas disse, estou contigo, ele esteve com Paulo. E por um bom tempo, ele discipulou Paulo, ficou com Paulo, estava junto com Paulo, com Saulo. Até o capítulo 13, nós vamos ver quase 2, 3 anos depois da conversão de Saulo, até ali, nós vamos ver então Saulo com ele. O capítulo 13, o Espírito Santo fala e chama Saulo e Barnabé para uma obra que ele tinha preparado. Saulo segue junto com João Marcos. João Marcos, no meio da primeira viagem, desiste e volta, traz um transtorno para Saulo. Quando Saulo volta a Jerusalém e presta contas aos apóstolos e à igreja, se preparando para a segunda viagem, João Marcos diz, eu vou também. E é freado por Saulo. Não, você não vai não. Comigo não. E o que é que acontece então, ali naquele momento? Quem responder certo ganha um copo de água fria aqui. Quem responder certo ganha um copo de água geladinha aqui. Danilo pode responder também, que ele está com sede. Saulo pega João Marcos pela mão e diz, não, você não vai com Saulo. Pega João Marcos e diz, você vai ficar comigo. E acolhe João Marcos, prepara João Marcos, apoia João Marcos. No final da vida de Saulo, e agora Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz, manda, e ele pede 3 coisas que era necessário para ele ali. Manda a capa, porque ele provavelmente estava passando por frio. Manda os pergaminhos, porque ele queria continuar estudando.
E ele pede o quê? Me envia João Marcos, porque ele me será necessário. Quem preparou João Marcos? Quem preparou Saulo? Barnabé. Então, o que é que nós precisamos, com a nossa atitude como igreja? Ter o mesmo espírito de Barnabé, de apoiar, de ficar junto, de ser o braço direito, o braço esquerdo, as pernas de alguém, até que essa pessoa consiga se mover sozinha e fazer sozinha, e quem sabe tenha falhado como o João Marcos, num determinado momento, tropeçou, caiu, não conseguiu ir até determinado local, não atingiu as expectativas, e foi lá Barnabé e pegou João Marcos e disse, não, vamos embora, eu estou contigo. Ou um camarada com potencial enorme, como Saulo, pegou, trabalhou, lapidou, e Saulo foi quem foi. Tanto um como o outro foram trabalhados por alguém que acolheu, que chegou junto, que abraçou e disse, eu estou com você. Então, Barnabé é esse exemplo que nós, como igreja, precisamos ter em nossos dias. Para a ansiedade, para o pecado de alguém que gera ansiedade, ou foi o pecado gerado por uma ansiedade, ser esse alguém como Barnabé, de pegar, de colocar no braço e dizer, eu estou contigo, vamos. Então, todos nós precisamos, uma hora ou outra, de um Barnabé para acolher, ou ser um Barnabé e ser um acolhedor. Nós encerramos nossas perguntas aqui por hora, mas antes de abrir para o pessoal também fazer umas perguntas aqui, o nosso presida, Matheus, tem um sorteio para fazer de um livro, e aí eu queria chamar ele aqui. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Agora a gente vai estar fazendo um sorteio de um livro que tem muito a ver com o nosso tema, né? Tanto para incentivar, né, essa nossa comunidade aqui, principalmente dos jovens, para lerem, né, a respeito da nossa fé e tudo mais, e também para continuar o nosso bate-papo, não só aqui, né? A pessoa vai poder estar aí lendo e se aprofundando mais no assunto, né? O livro é de Augusto Nicodemos, Se Deus For Contra Nós. Está falando sobre quando a gente tem muitos problemas na nossa vida, né, tudo mais, turbulência, e a gente acha que até Deus está contra nós. Ele vai estar falando sobre isso, certo? E depois, nós temos aqui algumas perguntas que nós recebemos na nossa caixinha de Instagram. O pastor João fez até a propaganda na nossa caixinha de Instagram. E se algum de vocês ainda tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta para eles diretamente, vocês podem levantar a mão, que pode vir aqui fazer a pergunta, certo também? Não se acanhe não, certo? Agora o sorteiozinho do livro. Miriam. Ela já estava com o livro na mão. Tira a foto de Mateus entregando para ela, porque ela não vai entregar mais ninguém. As duas pessoas que ela pegou aqui o nome junto foi Vinícius e Verônica. Miriam vai emprestar o livro a vocês, tá certo? Pronto, e aí nós recebemos aqui algumas perguntas.
Essas são do Instagram, não é? Certo. Certo. E aí perguntaram o seguinte: se nossa salvação não depende de nós, como não ter ansiedade sem a certeza que fui salvo? Uma vez salvo, salvo para sempre. A certeza da salvação é uma coisa que nos... me corrija, viu, se eu estiver errada. Mas, a partir do momento que nós somos tocados e sentimos a presença de Deus em nossa vida, a gente tem certeza da salvação. E quando acontece que o pecar nos constrange, e o Espírito Santo nos toca, nos fala que estamos em pecado. E isso nos constrange. Mas isso não nos afasta da salvação. Estou certa? Conclua. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é exatamente isso que Jaque falou, nossa psicóloga, teóloga falou. Essa certeza da salvação. Como, se a salvação não depende de nós, como então... como não ter ansiedade sem a certeza que fui salvo? Pronto. Se você não tem a certeza que foi salvo, precisa se converter. Você, quem escreveu, quem perguntou, né? Não sei quem foi. Precisa se converter. Porque senão você vai ser gerado ansiedade o tempo todo. A grande dificuldade da teologia arminiana é esta. Muitas pessoas, e eu estava até conversando com o Danilo essa semana, um fenômeno que tem acontecido lá na congregação é que muitas pessoas de origem arminiana, pentecostal, têm chegado na igreja. E a gente tem trabalhado exatamente isso. Porque uma delas falou assim: pastor, eu vivia com medo de perder a salvação todo dia. Todo dia que eu discutia com meu filho, recebia uma reclamação no trabalho, brigava com o marido, tropecei, xinguei, soltei um palavrão, eu ficava com medo de perder a salvação. Isso gera ansiedade. Isso gera um medo que a Bíblia não gera. Isso gera uma situação que Cristo nunca gerou. Então, assim, a primeira coisa que precisamos entender sobre salvação é que, uma vez salvo, salvo para sempre. Que o Espírito Santo fala com o nosso espírito, diz ao nosso espírito que somos salvos, está escrito. Então, eu preciso crer no que está escrito. Que uma vez eu crendo nisso, eu não preciso ter ansiedade, já que a salvação é Cristo que fez em mim. Não há obra nenhuma da minha força, do meu intelecto, da minha capacidade. Logo, eu não precisei fazer nada. Se eu não precisei fazer nada, tudo já está feito. Ele já fez em mim. Então, eu não preciso ficar ansioso quanto à minha salvação. A Bíblia, em momento algum, vai falar sobre fazer o link ansiedade e salvação. Ela faz ansiedade com questões da vida, né? Com as provisões da vida, com o alimento, com o vestuário, com o dia de amanhã, nunca com a questão da salvação. Por quê? Subentende-se que aquele que recebe a salvação, este não se preocupa mais com isto. Por quê? Porque ele foi dado, e uma vez que Deus lhe deu, não lhe é tirado. A gente não vai ver nenhum profeta, nenhum patriarca, nenhum apóstolo ter o medo de perder a salvação. A gente vai ver, por exemplo, Davi se entristecer porque pecou, mas mesmo entristecido pelo pecado, ele não se vê não salvo. Ele não se vê longe de Deus, no sentido de que Deus não me ama mais. E o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso, e talvez essa resposta do apóstolo Paulo seja a resposta para essa pessoa. Porque Paulo diz assim: nada
pode me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o futuro, nem os demônios, nem a morte, nem a vida, nem coisa alguma pode me separar do amor de Deus. Logo, se nada me separa do amor de Deus, por que eu estou ansioso? Se essa ansiedade existe, é porque eu ainda não experimentei de fato esse amor de Deus. Eu trocaria a palavra ansiedade por insegurança. Nesse contexto de perder a salvação, eu trocaria a insegurança da salvação, não a ansiedade pela perda. Talvez seja só a nomenclatura, mas eu trocaria pela incerteza, a insegurança pela salvação. Tem uma pergunta aqui, como cuidar de um ansioso? Mas a gente já respondeu em outro momento, né? Aqui nas diversas relações, família, amigos, e aí a gente falou sobre o papel da igreja também, né? E perguntaram o que faz uma ansiedade ser patológica. E aí a gente também já comentou, né, em que momento é normal ou não é. E tem uma última pergunta aqui, também tem uma pergunta para fazer. Só mais uma aqui, a última é: existe uma razão para tantas pessoas dessa geração terem transtorno de ansiedade? Uma única razão, não. Mas uma das razões são os excessos. Toda falta, todo excesso é escondido por uma falta. Então, são faltas de relacionamentos, falta de acolhimento, falta de carinho, de atenção, falta de responsabilidade, até falta de não. Então, pessoas, famílias permissivas demais geram crianças permissivas, crianças ansiosas, adolescentes ansiosos, adultos ansiosos ou protetores demais. Então, precisa ter não existe uma fórmula, mas não existe uma medida. Mas os excessos e os extremos, eles são prejudiciais. A gente precisa ter um equilíbrio entre o sim e o não, a permissividade e o controle. A palavra seria limite. E que muitas pessoas, muitas famílias têm perdido ao longo algumas gerações assim. Então, me perdi na pergunta. Uma razão para tantas pessoas dessa geração terem transtorno de ansiedade. Então, são os excessos. Então, os excessos de cobranças também. Então, hoje, como a gente já falou, se tem a gente espera concluir o pós-doutorado. A gente quer sempre mais, a gente quer sempre um emprego melhor, a gente sempre quer um carro melhor, a gente quer um apartamento melhor, a gente quer uma casa na praia, e se tem na praia a gente quer no campo, e a gente quer um barco, a gente quer um avião, e a gente quer. Nem usa. Né? Tem um X que é 2X. Então, nunca está satisfeito, e essa insatisfação, ela gera ansiedade. Essa falta, sempre está faltando, sempre está precisando, ela gera ansiedade. Tem mais uma pergunta aqui. Eu tenho algumas perguntas. Tá pegando aí? Tem algumas perguntas. Se eu for fazer todas, vai virar quase uma consulta aqui com Jaqueline, ou então um gabinete com o João Roberto. A primeira coisa é que, às vezes, o presencial causa algumas barreiras, né? A gente veio aqui presencial para ficar ouvindo eles responder as pessoas que não estão aqui. Então, eu resolvi fazer as perguntas que eu estava na minha mente. A primeira coisa, assim, só por consulta mesmo.
Quem aqui já teve poucos momentos de ansiedade? Poucos. Não, quem aqui já se viu em vários momentos de ansiedade? Quem aqui acha que a ansiedade já lhe prejudicou de alguma forma? Então, é uma coisa que está presente em todo mundo. E aí, queria fazer uma pergunta para João Roberto. Nesse núcleo que a gente convive aqui, de igreja, por exemplo. A gente no trabalho, na faculdade, a gente percebe que está sendo avaliado o tempo inteiro. São duas coisas, a avaliação e a cobrança. Você é sempre cobrado por ser o melhor, dar o seu melhor, e avaliado pelas suas atitudes, suas decisões, o que você fala, aquilo que você demonstra nos seus atos. E eu percebo que na igreja não é diferente. A gente é avaliado o tempo inteiro, a gente é cobrado o tempo inteiro. E como fazer com que a igreja se torne um ambiente que seja mais... que seja menos avaliador e que cause menos cobrança, que a gente fique mais tranquilo em vir aqui e perceber que estamos apenas na casa de Deus e fazendo, louvando e aprendendo, e não ser avaliado e cobrado. Nas relações humanas, sempre vai haver avaliações. Já que se colocou uma coisa aqui no ponto eletrônico, até em casa a gente é avaliado. Nas relações, na relação matrimonial, a gente vai ser avaliado. Por exemplo, para quem está vivendo, de repente, uma segunda relação, não necessariamente, talvez, de matrimônio, mas namorou muito tempo com alguém, e agora está no segundo namoro. Vai ter uma comparação, vai ter uma avaliação, né? Ele sempre se atrasa, o primeiro nunca se atrasou. Ou o contrário, poxa, como ele é pontual. Recentemente eu conversava com uma colega de trabalho e ela estava saindo de uma relação abusiva. E eu conversando com ela e eu dizendo, precisa ter tranquilidade, esperar um pouquinho mais. Ela fez, eu já estou namorando. Agora esse cara, João, que está comigo agora, ele é muito grude. Fala dela, tá? Ele é muito grudento, ele é muito... Ela usou um terminho lá que eu agora esqueci, pegajoso. Acho que foi isso. E eu disse, por que tu acha isso? Ela disse, porque, veja, lembrando que eles não são crentes, tá? Eles não são cristãos, então o padrão é outro. Ela foi e disse assim, eu acordei de manhã, ele estava dormindo, eu saí, deixei ele dormindo. Quando eu estava dentro do ônibus da escola, ele passou uma mensagem e disse, nem me acordasse para eu te dar bom dia. Aí eu disse para ela, isso não é ser pegajoso. Isso é natural numa relação. A grande questão é que você está vindo de uma relação abusiva e acha que isso não é natural, que aquilo era o natural. Então, nas relações humanas sempre vai ter comparação, sempre vai ter essa avaliação. A gente vai estar sempre passando por isso. Vai falar. Como fazer com que a igreja não seja este ambiente? Olhando, por exemplo, para o contexto bíblico, sem chegar ainda na eclesiologia aqui, nós, mas, quer botar tempo para mim. Olhando, por exemplo, para os discípulos, a gente vai ver um momento em que a mãe de João e de Tiago chega para o mestre e diz assim, Senhor, quando tu estiver lá no céu, bota meus filhos um de cada lado. Ou seja, na avaliação dela, os filhos dela mereciam ser melhor que os outros. Na avaliação dela, ao chegar lá, eles deveriam ter um lugar mais excelente que os outros. Dentro da igreja, nós vamos ter sempre essa avaliação. Vamos ter sempre uma comparação aqui e ali. Né? Por exemplo, quem está chegando agora lá na congregação, já fez uma avaliação da igreja antiga,
com a congregação de Tabajara. Tá? Quando eu cheguei aqui, obviamente, eu fiz alguma avaliação, alguma comparação de alguma igreja que eu passei, e disse, na igreja de Olinda tem isso, onde a gente estava não tinha. Tá? Então, isso vai ser natural. O que não pode existir é que essa comparação e essa avaliação não seja dentro da igreja com aspectos bíblicos. Que esse comportamento não seja avaliado e abalizado pelo que diz as Escrituras. Eu não posso, por exemplo, julgar, criticar Vinícius, porque ele pensa diferente de mim a respeito de uma outra coisa, e não ter, mas ele pensa sobre fé a mesma coisa que eu, mas aí eu já me distancio dele, porque de repente ele, sei lá, não tem a mesma linhagem política que a minha, não pensa exatamente igual a mim no que diz respeito à economia. Bem, isso, a gente pode ter diferenças, mas essas diferenças, essas avaliações, essas comparações, não devem ser nunca critério para que eu me relacione com o irmão. Qual é o critério para que eu me relacione com o irmão, como igreja, como família de Cristo? A fé, a Escritura, a palavra. E olha, que quando Paulo fala sobre isso aos Colossenses, ele diz, vós que sois mais fortes, sustentem os que são mais fracos. Fortaleçam os débeis, aqueles que estão, tropeçando no caminho. Ele ensina que aqueles que são espiritualmente mais fortes, sustentem. Esse é o processo de avaliação. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz uma coisa muito interessante. Nós que estamos há 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, já estamos exercendo algum ministério, já estamos com algum cargo, quando alguém chega na igreja novo, aí a gente faz essa comparação, essa avaliação. Chegou fulaninho já está há 3 meses na igreja, mas tem tanto caminho para andar ainda. Mas a gente esquece que ele já caminhou tanto para chegar aqui, para ter se firmado esses 3 meses aqui, para ter conseguido, por exemplo, parar de fumar, para ter conseguido, por exemplo, de repente, acabar um namoro com a outra e manter só o casamento. A luta que ele trava para estar todo domingo na igreja e o que ele suporta no trabalho, com os colegas de 20 anos de trabalho, que sabem que ele era da vida boêmia e agora está vindo para a igreja, deixou de ir para eles no bar toda sexta-feira e escutar a zombaria deles a semana inteira. E agora é irmão. Aprontou tanto, agora é bonzinho. E aí, quando acontece esse julgamento, essa avaliação, tem tanto para caminhar ainda, e esquece que ele já caminhou para ter chegado até aqui. Então, assim, o que é que a gente precisa pesar? É olhar para o outro, como alguém falou aqui recentemente, com empatia. Olhar para o outro com, ele precisa tanto da graça de Deus quanto eu. Eu preciso tanto da graça de Deus, que tenho 26 anos dentro de igreja, 46 anos, 43 anos de vida religiosa, eu preciso tanto da graça de Deus quanto aquele que acabou de chegar, quanto aquela senhorinha que está vindo do catolicismo e que chega ali na igreja, na frente da igreja, tem a cruz ali na frente, e antes de entrar, se ajoelha e se benze. Eu vi isso acontecer na igreja que eu pastoreava. Toda vez que a irmãzinha chegava, subia os degraus da igreja, ela se ajoelhava e se benzia. Porque por quantos anos, 60 e poucos anos essa mulher tinha, ela fazia isso. E às vezes as pessoas julgavam. E aí depois ela parou de fazer isso, mas aí toda vez que ela sentava lá atrás no último banco, na hora do louvor, ela ficava em pé no louvor, descalça. Porque ela leu na Bíblia o que Moisés escutou de Deus ali na sarça ardente. Então ela tirava a sandália e ficava em pé, cantando lá na porta. E quantas vezes essa mulher não levou julgamento? E até hoje, quando a gente encontra ela, é uma celebração. Por quê? Porque poucas pessoas conseguiram acolher aquela mulher com o coração de verdade. Sem o olhar de, essa mulher não é normal não. Mas aí, usando uma frase de Freud,
De perto ninguém é normal. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que a sabedoria do homem que se acha tão sábio é loucura para o Senhor, é loucura para Deus. Quando você falou do cheirinho, é só abrindo parênteses, eu fiquei com vergonha. Isso é porque ela não sabe, né? Que eu faço, amor, eu estou indo embora, vem abrir o portão para mim. Mas, fechando esse parêntese, o que nos falta é empatia. Se, de repente, uma pessoa cheia de pinça, tatuada, cheirando a álcool, resolve entrar na igreja. Não é álcool a 70 não, é bebida. Não é o perfume que a gente tem usado há um ano, não. Cheirando a bebida alcoólica. Qual é a nossa reação? A gente vai lá perguntar o nome dele ou a gente faz... Nossos sentidos são preconceituosos. Eu sou presbiteriana há alguns anos, não me lembro mais quantos anos. Eu sei que eu tinha 14 anos. Quando... 10 anos só. Coisa recente. E aí eu fazia parte da igreja de Casa Caiada. Porque a igreja de Casa Caiada sempre me chamou muita atenção. Avenida, muitos jovens, muitas atividades. E eu sempre dizia à minha mãe, eu quero ir para a igreja de Casa Caiada. Eu quero ir para essa igreja, eu quero ir para essa igreja. E eu me converti lá. E participava de lá. E aconteceu que nós nos mudamos para outro bairro, que eu não vou dizer o nome. E aí, nesse outro bairro, tinha uma igreja presbiteriana na minha rua também. E aí minha mãe disse assim, não vá para Casa Caiada, porque você vai pegar esse ônibus que vai demorar muito. O ônibus passa uma eternidade e ainda demora uma eternidade para chegar. Tem uma presbiteriana aqui na rua, vá para essa igreja. Aí eu disse, vou. Não é para dizer. Sim. Então, eu disse, vou para a escola dominical. Passei lá, vi o horário, e aí fui para a escola dominical. Escola dominical, poucas pessoas, sala. Eu entrei e saí, e ninguém falou comigo. E eu tinha 14 anos. Sabe quantas vezes eu voltei nessa igreja? Uma, porque eu tive que ir com o João. E aí fui dizendo a ele, eu disse a todo mundo que não voltava mais nessa igreja. Porque não é possível que uma igreja não acolha. É inadmissível. Porque a igreja é hospital, minha gente. Ninguém vai para uma igreja porque é perfeito. A gente vai para a igreja porque a gente percebe, a gente sabe que o perfeito, que o médico está lá para nos curar. Então, se eu vou ao dermatologista, é porque eu estou com uma lesão na minha pele. Eu vou buscar aquela solução. E na igreja, nós viemos, né? Nós vamos à igreja porque nós identificamos que Deus é aquele que nos cura, que nos restaura, que nos restabelece, que nos liga a Ele, que somos criaturas dEle. Então, como é que uma pessoa, filhos, escolhidos, como é que uma pessoa chega na igreja, o traje que tiver, e a gente não chega lá? Digamos que chega aqui uma profissional do sexo, trajada de tal forma, e a gente não vai chegar lá para conversar, para perguntar o nome, para saber onde mora. Então, somos pessoas que nós julgamos, por mais que a gente diga que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Então, o que nos falta é essa empatia.
de olhar para o outro da mesma forma que nós gostaríamos de ser olhados. E essa competição vem disso. Não só do tempo que eu tenho de carteirinha de igreja. Não é o tempo que eu ocupo o banco, mas o que é que eu tenho feito nesse banco. O que é a forma que eu tenho gerido esse meu tempo. E não só de atitudes para com o outro, mas com atitudes para com a palavra. Mais alguém? Frequentemente nas redes sociais, eu vejo que algumas pessoas, alguns psicólogos, eles recomendam, dizendo, ou até pessoas comuns, falando que todo mundo precisa de terapia. Como cristã e como psicóloga, o que é que isso é verdade? Não é? A gente precisa procurar quando precisa? Por aí a minha pergunta. Eu também digo isso. Não é puxando sardinha para o nosso lado, mas é porque todo mundo tem um pontinho a ser trabalhado. Tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão jamais entrar num consultório de psicologia, ou buscar um atendimento, ou precisar de um acolhimento, ou se julgar precisando de um acolhimento. Mas todos nós temos alguma coisa a ser trabalhado. E por isso que é essa máxima, de todo mundo precisa. Normalmente, alguma questão da infância, do crescimento, do desenvolvimento, porque o que é o acompanhamento psicológico? Eu costumo dizer, principalmente para as crianças, que no acompanhamento psicológico a gente trabalha não só as questões do comportamento, mas também do sentimento. E aí eu trago para a criança e pergunto assim, o que no seu sentimento a gente precisa trabalhar? O que no seu comportamento você precisa trabalhar? E aí a criança mesmo responde, no meu comportamento eu sou assim. Então, se eu for fazer essa pergunta para vocês, individualmente, e aí vocês respondem individualmente, para vocês mesmos, o que no nosso comportamento e o que no nosso sentimento nós precisamos trabalhar? Esse é o seu ponto de terapia. Jaqueline, você como profissional aí, dá para perceber na pessoa, assim, pela fisionomia dela, ou você perceber a forma que ela age, dá para perceber que aquela pessoa está com sintomas de ansiedade, que precisa de ajuda? E outra pergunta é, tem treino para deixar de ser ansioso? Tem parar, respirar fundo 10 vezes, piscar o olho, sei lá, alguma coisa assim? Existem algumas coisas que nos ajudam a trabalhar e controlar a ansiedade. Existem os coadjuvantes da terapia. Eu vou dizer coadjuvantes porque são coisas que reduzem o nível de ansiedade. Existem alguns alimentos, que aí a nutrição tem trabalhado bem aliada a isso. E também a atividade física é uma coisa que reduz o nível de ansiedade, porque libera serotonina e endorfina, que são os hormônios do prazer. Então, isso ajuda, não resolve. Porque, na verdade, o que a gente precisa identificar, o ansioso precisa identificar, é aquilo que o deixa ansioso. E, às vezes, não é o que está acontecendo agora, é um acúmulo. E aí, quando entra na questão da medicação, eu costumo dizer assim, a medicação ele vai estabilizar a pessoa, e aí a pessoa vai poder buscar, vai ter condições de ir buscar aquilo lá atrás que o fez ficar ansioso, ou fez desencadear aquela depressão. Porque um ponto, algum evento, pode ter desencadeado tudo isso. Como eu falei, os excessos de cobrança, os excessos de atividade são sintomas. Sono, alimentação, isso é um sintoma também. São os pontos de alerta. São coisas que a gente pode começar a observar. Quando, normalmente, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa come muito ligeiro, a pessoa fala muito ligeiro, tudo seu é muito apressado, tudo seu é muito imediato. Isso são sinais de ansiedade que a gente pode perceber no outro.
e aí oferecer ajuda. Respondi? Respondeu. A primeira pergunta foi se você consegue perceber na outra pessoa. Então, a partir do comportamento, comendo muito rápido. Por que tu estás comendo tão rápido? Estás com tanta pressa assim? Porque tem gente que se alimenta rapidamente, normalmente, com pressa ou não. E tem gente, mas aí a questão de comer bem devagar já é outro. Mas tem gente que fala rápido demais, faz tudo muito apressadamente. E por que você está fazendo isso? Você está com pressa? Qual é a tua pressa para isso? E às vezes, quando a gente tem pressa para tudo, a gente deixa de observar pequenos sinais, pequenas atitudes. Você falou aí sobre medicação. A medicação prescrita por um profissional assim, faz o quê no organismo? Ela atua como? Cada organismo, ele vai responder de acordo, vai responder de uma forma. Mas, de uma forma geral, o que é que ele vai fazer? Ele vai estabilizar. O que é que os médicos têm feito? Se a pessoa tem um problema de insônia, eles passam um ansiolítico para resolver essa questão da insônia. Pontual. Porém, eles estão associando, e com muita resposta, um antidepressivo. Por que o antidepressivo? Porque a ansiedade e a depressão, eles têm alguns sintomas que são muito semelhantes. Então, a resposta medicamentosa ela é muito mais rápida. Se eu trato só com o ansiolítico, ele vai ficar calminho, mas ele não vai tratar. E ele, quando começa com o antidepressivo, normalmente, hoje, a maioria dos antidepressivos são usados pela manhã, então deixa a pessoa bem ativa durante o dia, realizante durante o dia, e à noite a pessoa consegue dormir. E existe também a medicação, se necessária, que é uma dosagem muito menor, que é usada só em casos de emergência. Por exemplo, a pessoa está num pico de ansiedade, começou a chorar, descompensou. Aí ele faz a dosagem, se necessária, e ele estabiliza na mesma hora, praticamente. Mas é um tratamento. Não é uma coisa assim, eu vou tomar agora e eu vou ficar bom agora. Não, é um tratamento. E, normalmente, os antidepressivos começam a responder com 15 dias. E, assim, essa é até um acréscimo, porque a parte biológica, né, caso tu tenha essa dúvida, a medicação, normalmente os medicamentos antidepressivos e tudo mais, ele vai lidar com os hormônios, os neurotransmissores, que podem estar em desarmonia. Que não está, eles não estão em harmonia, não estão sendo liberados da forma correta. A gente vai ter medicação que atua nos receptores de dopamina, de serotonina, e é isso que vai melhorar o estado da pessoa. Exatamente. Por exemplo, tem pessoas com crise de ansiedade que fazem muita enxaqueca. Então, a medicação indicada seria uma medicação para que também com inibidor de dor. Mais alguma pergunta? Eu teria uma última pergunta, que já falou sobre o que a gente ouve tanto falar, né, de que ansiedade vem de uma pessoa com ansiedade é uma pessoa sem Deus, né? Mas a gente poderia dizer que uma pessoa com ansiedade é uma pessoa sem intimidade com Deus, né? Porque muitas vezes a gente está num lugar de reconhecimento. E, inclusive, a gente vem para a igreja, a gente está à frente de algum ministério, né? Faz tudo o que comumente a gente faz aqui. E esse lugar de reconhecimento, a gente reconhece que Cristo é o nosso Salvador, e por muito tempo a gente só reconhece que Cristo é o nosso Salvador. E até a gente sair do lugar de reconhecimento para ir para um lugar de profundidade, de relacionamento, né? Quando a gente está mais próxima de Deus, eu falo por experiência própria, a questão da intimidade. Por muitas vezes, por eu estar no lugar só do reconhecimento ali,
um pouco sem tanta intimidade, eu me vi mais ansiosa também. Então, será que esse relacionamento nosso com Deus também, de certa forma, claro, sabemos que ajuda, né? Mas quando a gente ouve falar, uma pessoa ansiosa é uma pessoa sem Deus, talvez seja, vem, né, essa máxima aí que você falou, vem dessa questão da intimidade, talvez, será? Veja bem, os níveis de ansiedade. Ansiedade não é falta de Deus, em momento algum. Mas nós sabemos que Deus cura, Deus liberta. Então, pode acontecer... então quer dizer que eu tenho um Deus, eu não preciso de tomar remédio. Eu não estou dizendo isso, de forma alguma. Eu tenho um Deus, eu não preciso de terapia. Também não estou dizendo isso, de forma alguma. Eu vou orar e vou ficar bom? Pode, com certeza, eu creio. Mas não é, de forma alguma, falta de Deus, nem falta de intimidade com Deus. Mas existe algum motivo. E motivo para que você esteja mais ansiosa e motivo para que você esteja menos ansiosa. E aí pode ter combinado, com certeza, a sua intimidade com Deus ter lhe libertado da ansiedade, ou ter o controle da sua ansiedade. A questão da vulnerabilidade, né, que eu falo. Quando a gente está mais próximo, é como se a gente tivesse mais fortalecido nesse sentido, né? Mas... Uma revista científica, que agora esqueci o nome, que era norte-americana, e eu não vou saber, mal sei hot dog, né? Então, trouxe uma vez uma reportagem, aliás, um estudo científico, sobre o poder da meditação, como sendo a meditação, e aí a gente liga a meditação à oração, tá? Sendo um processo também terapêutico, no sentido de que quanto mais você busca, mais os níveis de ansiedade conseguem ser mais controlados. Então, por isso que muitos terapeutas recomendam também as meditações. Dentro do mundo coach, e aí eu vou falar com um pouquinho de propriedade, dentro do mundo coach, muitos coaches hoje atuam também com meditação, com oração. E trazendo agora para dentro do campo cristão, quando Pedro, Cristo, Paulo associam a ideia de ansiedade, eles levam a ansiedade à solução através da oração. Esse buscar a Cristo, esse buscar pela oração, essa confiança vai vir para mim através da oração. Por isso que, sim, a intimidade com Deus é a solução nesse sentido de eu estou mais vulnerável porque eu tenho lido menos a Bíblia, eu tenho orado menos. Então, isso tem desencadeado mais a oração, a ansiedade. Agora, é certo que existem os níveis de ansiedade. E dentro desses níveis de ansiedade, há um nível que é aquele conceituado como dá para ser essa ansiedade normal, doido para chegar em casa para tomar logo um banho, doido para chegar em casa, comer e descansar. Essa ansiedade é natural, nos é natural. É um anseio, é o desejo, eu quero que aconteça logo. O que essa ansiedade prejudicial é aquela que me trava, que me limita, que não deixa eu realizar, que me incapacita. Tanto a ansiedade quanto o medo, que estão ali bem pertinho, né, bem conjuntos ali, eles são vencidos no que a Bíblia nos ensina, através da oração, através da busca. E existem aqui duas formas de Deus agir e Deus curar. Deus pode, sim, curar através de uma forma sobrenatural. Deus pode, tá? Deus pode libertar alguém das drogas sem ele ter que passar por um processo de internação, um processo medicamentoso. Pode. Deus pode fazer, tá? Como Deus pode curar através do mecanismo da graça comum. Eu fazia parte de um grupo que nós tínhamos vigília de oração toda segunda a sexta-feira do mês.
nos reuníamos, ia sempre para a casa de alguém e nós orávamos a noite inteira. E certa feita alguém chegou, e a grande maioria eram presbiterianos, alguém chegou e trouxe um resultado pedindo oração, o resultado de uma endoscopia pedindo oração. Gente, eu estou com uma úlcera, que pode ser um tumor no estômago, está aqui o resultado, vamos orar, eu estou precisando, senão vou precisar fazer uma cirurgia. Trouxe toda a situação, estava ali o exame na mão da gente. Oramos. No outro mês, oramos de novo. Passamos 2 meses orando por aquilo. No terceiro mês, quando nos reunimos na segunda sexta-feira para orar, ela chegou com o exame dizendo, com 2 exames, outros 2 exames. O primeiro, mais 2, ou seja, 3 exames. Porque no segundo exame não apareceu nada. Nada. E o médico não concordou e disse, vou mudar você de laboratório. Mandou para outro laboratório fazer um terceiro exame, uma contraprova, e não apareceu nada. Deus curou. Através de quê? Da oração. Deus usou meios extraordinários. Como Ele pode usar meios ordinários? O medicamento, uma cirurgia, um repouso, uma terapia. Por quê? Porque Deus é quem dá a sabedoria. E aí vai, quando você for procurar um terapeuta, um aconselhador, um aconselhamento, alguém, busque alguém que tenha a mesma linha de fé que você. Busque alguém que tenha a mesma linha de princípios que você. Aí, hipoteticamente, você está passando está no pico de estresse. E aí procura um terapeuta, procura alguém para se aconselhar, e este alguém não tem a mesma linha de princípio que você. E ele vai dizer assim, você está no pico de estresse, hoje é sexta-feira, saia com seus amigos, vá para um bar, tome todas, fique com quantos quiser, vá para a balada, e aí amanhã você vai estar menos estressada. Isso para o cristão não serve. Como um colega meu foi à terapia, foi acompanhado, na 3ª ou 4ª sessão, a terapeuta disse para ele, o problema é que você está se guardando. Vá lá e transe. Ele disse, opa, chocou com o meu princípio. Eu não penso assim. Logo, se eu fizer o que a terapeuta está dizendo, eu estou quebrando o meu princípio bíblico. Eu estou quebrando o meu princípio bíblico. Da mesma forma que, certa feita, alguém foi ao médico, disse que estava passando por uma situação, precisava realmente ser indicada para uma terapia, o médico disse, isso é espiritual, procure uma mesa branca, uma casa de espíritos e vá lá e você vai ser uma sessão de descarrego. Eu sou crente, doutor. Não acredito nisso. Então, assim, o que é que a gente precisa fazer? O que recomenda Paulo a 1 Coríntios 10:31. Faça para a glória de Deus. Né? Seja a terapia, seja o terapeuta, seja o medicamento, seja a oração, seja a intimidade com Deus, seja o que for. Faça para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado? Faça. Não está sendo glorificado? Não faça. Nem pense. Então, este é o princípio que nós devemos buscar e caminhar com ele. Já são 9h30, quase. Já estamos encerrando. Gostaríamos de agradecer ao pastor João Roberto, a Jaqueline. E agora teremos uma última música para esse momento. Eu convido o grupo de louvor. Me deixo à disposição, né? Todo mundo tem facilidade para conseguir meu telefone através dos grupos da igreja. Para quem precisar de um aconselhamento, de uma conversa, me deixo à disposição, tá bom? E agradeço o convite. Da mesma forma, me coloco também à disposição de todos vocês aqui, daqueles que estão nos assistindo. Louvo a Deus pela vida da igreja, que Deus abençoe a mocidade, em nome de Jesus.
para fechar esse momento, reflita nessa canção. Essa canção fala que sossega. Então, assim como a gente aprendeu aqui, que a gente pode descansar em Deus, buscar forças no Senhor para que Ele guie os nossos passos. Vamos cantar essa canção. E aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga pro chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra mim. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só me prostrar, porque a minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. Vou pedir para Mateus vir aqui fazer uma oração para a gente encerrar a programação. Oremos, meus irmãos. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que Tu nos destes. Essa oportunidade de estar aqui, ó Pai, reunidos para falar, Senhor, desses problemas, Senhor, que nós temos em nossas vidas, que às vezes tudo na nossa vida fica turva, nós não conseguimos, Senhor, nem perceber a Tua luz em nossas vidas, Senhor.
às vezes até esquecemos o que Tu fez em nossas vidas, Senhor, tantos milagres que nós presenciamos, Senhor, toda a nossa intimidade que nós tínhamos contigo, Senhor, nós esquecemos, nós tiramos isso de foco, ó Pai. Mas, Senhor, que nós possamos saber que Tu está sempre conosco, ó Pai, que Tu nunca, Senhor, nos abandona. Tua palavra fala, Senhor, que até se nossos pais, Senhor, nossa mãe nos abandonar, Tu ainda está conosco, ó Pai. Que possamos estar lembrando disso e do Teu amor, Senhor, que Teu amor sacrificial, ó Pai, possamos estar lembrando e com esse foco. E também nós, como igreja, ó Pai, que possamos estar juntos, Senhor, unidos, Senhor, também nessa batalha, podendo perceber, Senhor, como nossos irmãos estão, ó Pai, para podermos cuidar, Senhor, cuidar de cada um de nós e seguirmos juntos e unidos, Senhor, nessa batalha. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando que quem está com fome, agora a gente vai ter